Senhor, te agradecemos por mais um dia que o Senhor nos dá, pelo início dessa semana. Obrigado porque as tuas misericórdias se renovaram e se renovam sobre nós todos os dias. Grande é o teu amor, tua graça, tua fidelidade. O Senhor tem sido bom e fiel. E dedicamos esses minutos para ouvirmos a tua voz e sabemos que grandes coisas o Senhor tem para a nossa vida. E eu sei que o Senhor vai nos transformar. É isso que nós queremos, ser transformados por Ti. Abençoa-nos nessa meditação desta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém, amigos. Bom, este é o último tema dessa série, Crescer. É o 8º tema da série Crescer. Se você perdeu os outros temas, você pode depois acessar o meu canal no YouTube. Inclusive, essa mensagem também estará no canal no YouTube. Acessa, você pode ouvir todas as mensagens. Lá você vai encontrar também meditações, canções, pregações. Se você ainda não se inscreveu no meu canal no YouTube, aproveite para se inscrever. Dá um curtir lá, dá um like e deixe sua mensagem, deixe lá algo escrito. É tão importante quando você faz isso porque o YouTube entende como um conteúdo relevante. E aí o YouTube divulga mais as mensagens. Então é importante que você faça isso. E aqui você que está no Instagram, saiba que nós temos o selinho da live. O selinho que você pode adquirir. Este selinho, você adquirindo, além de você me abençoar, você também divulga mais essa live. O Instagram entende como um conteúdo também importante e relevante. Então aqui está, durante este encontro nosso você pode adquirir o selinho no Instagram. Apenas durante o encontro você consegue adquirir. Ok, queridos? Bom, eu quero deixar uma pergunta para vocês, para nós pensarmos juntos. Me respondam, quais as características de um discípulo de Jesus? Quais são as características de um discípulo de Jesus? Você consegue responder essa pergunta? Você consegue dizer alguma coisa sobre isso? Ao seu modo de ver, quais são as características de um discípulo de Jesus? Escreva para nós lermos o que você escreveu. O Mauro já respondeu. É o amor, é o amar. A Carol também. A Carol disse, o amor ao próximo. A Meire, obediência. Alexandra, aquele que ama. Douglas Coelho, ser obediente à palavra de Deus. Sionara, obediência. O Dinho, servir. Ed, fidelidade. Lela, paciência. TKS Modas, compromisso com o próximo. Heloísa, escreveu entrega. Crislane, amor. Cláudia Tene, humildade, serviço. Juraci, sabedoria e doutrina. Nadir, seguir os ensinamentos, pregar o evangelho. Vamos lá, vamos escrevendo, gente. O Rubem José escreveu semelhantes ao seu mestre. Maria Boron, humildade, lavar os pés, empatia. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Jô Bonfim, amor ao próximo, disciplina. Perdoador, disse Lela. Neide, servo. Rosângela, amar. Diana, mansidão. Roseli, amor. Fernanda Coelho, amor, amar o próximo. Olha aí lá, o Rubem José disse, vocês serão conhecidos pelo amor. É isso aí. Alguém está perguntando, qual é a pergunta de hoje? A pergunta de hoje é, quais as características de um discípulo de Jesus? Quais as características de um discípulo de Jesus? Danilo escreveu, seguir os passos do mestre. Roseli, amar Jesus de todo o coração. A Ruth escreveu,
obediência ao pai. Vamos lá. Muito bom, Raquel colocou, vamos ver, sinceridade, giro da gastronomia, obediência. Raquel, compromisso. O Ricardo Scapello, buscar em tudo agradar o Pai. Vera Lúcia Caetano, servir e amar. Quais são as características, gente? Quais são as características? Quais as características de um discípulo de Jesus? A empatia, a compaixão, disse a Zanza. Lena Frias, acreditar que Ele é o Cristo. Olha só quantas coisas, né? Quantas características. Muito bom, gente, muito bom. Eu gostaria de convidá-los a abrir um texto para a gente ler 5 versículos. 5 versículos. Se você tem a sua Bíblia aí, abra lá no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, está no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas. Mateus, Marcos, Lucas. Isso aí, no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, versículo 25 até o versículo 30. Quer ver o que diz, gente? Olha só. Versículo 25 até o versículo 30, diz assim: uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Aqui está, esses 5 versículos. Quais as características de um discípulo de Jesus? Olha lá, o Custódio está dizendo domínio próprio. Meu amigo Mauro escreveu: servir, o amor é aquilo que o amor faz. A entrega, disse a Maia de Marque. Enfim. Então vamos lá, gente. Olha só. O nosso tema da série é crescer. Nós estamos falando sobre isso. Falamos durante 7 temas até agora sobre crescer. Esse é o 8º tema. E estamos finalizando agora. Este é o último desta série. E na quarta-feira vamos começar um outro tema que eu creio que também vai abençoar a sua vida. Eu vou falar, na quarta-feira sobre cultivando a felicidade. Esse vai ser a nova série que nós vamos ministrar. Cultivando a felicidade. Mas hoje vamos encerrar o tema sobre crescer. Gente, todos nós temos ambição de crescer na vida. Todos nós. Quem não quer crescer, ou já morreu, ou está morrendo, está doente da alma. Porque não há nada mais horrível, gente, não há nada mais devastador do que a falta de crescimento. É horrível, eu acho que você vai concordar comigo, é horrível a sensação de que a gente está ficando para trás. De que a gente não cresce, dá a impressão que todo mundo está avançando, todo mundo está caminhando, está indo para frente, e a gente está parado. É horrível essa sensação, não é verdade? Produz na gente uma inquietação, uma tristeza, isso adoece. E uma das áreas que nós precisamos permanecer crescendo é a nossa vida espiritual. A gente precisa permanecer crescendo. Uma das coisas mais tristes na vida de uma pessoa é o declínio espiritual. Às vezes, o declínio espiritual é mais grave do que a situação de impiedade de uma pessoa. Há textos na Bíblia, queridos, que nos dizem que às vezes é melhor uma pessoa não se converter do que ter se convertido e declinar na sua fé. É melhor que essa pessoa nem se convertesse.
Obrigado, Ângela, pelo primeiro selinho da live. Obrigado, querida. Adquiri o primeiro selo na live. Amigos, nós fomos salvos para o crescimento. E a vida de uma pessoa crente, diz a Bíblia, que é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Está escrito isso em Provérbios capítulo 4, versículo 8. A vida cristã é a imagem de uma ascendência. Pode ser comparada a uma pessoa subindo uma escada, em que cada dia ela vence um degrau. A vida cristã, gente, é o oposto daquilo que é um declínio, mas é uma permanente, total ascensão em direção a Deus. Compreende isso? Obrigado, Leandro. Leandro adquiriu mais um outro selinho na live aqui. Obrigado, Deus te abençoe, querido. Agora, pergunta que lhes faço nesta manhã para nós aprofundarmos no tema. O que é que esse texto que nós acabamos de ler do Evangelho de Lucas, capítulo 14, lemos do versículo 25 até o versículo 30, o que é que esse texto pode nos ensinar sobre crescimento espiritual? Eu queria deixar com vocês nessa manhã algumas verdades, diante do texto que nós acabamos de ler. Quais são essas verdades? Anote, por favor. Primeira verdade, primeira lição que aprendemos desse texto. O crescimento espiritual, gente, começa com a decisão de sermos discípulos. Eu vou repetir. O crescimento espiritual começa com a decisão de sermos discípulos. Jesus disse lá no versículo 28 do texto que nós lemos. Jesus está dizendo o seguinte: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, né? Para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la. Versículo 28. Obrigado, Ilceia, pelo selinho da live. Deus te abençoe, amiga. Então veja, nesse versículo 28, o que Jesus está mostrando é que depende ou dependeu de você ser discípulo dele. Você quer ser discípulo? Você já recebeu a Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador e aceitou o sacrifício dele na cruz do Calvário? Você se converteu? Nasceu de novo? Gente, isso envolve uma decisão nossa. É uma decisão sua. É uma decisão nossa. A palavra discípulo tem uma grande importância na Bíblia, gente. Essa palavra aparece cerca de 269 vezes no Novo Testamento. Mas o que é ser um discípulo? Ser discípulo é ir atrás de alguém. Ser discípulo é seguir uma pessoa. E nós aqui todos, acredito eu, tomamos uma decisão de seguir a Jesus, o nosso Senhor. Você já tomou essa decisão na sua vida? Essa sua decisão é parcial e emotiva? Ou é uma decisão que é para a vida toda e para toda a vida? Porque tem gente que tomou essa decisão apenas parcial, apenas emotiva, nas emoções, mas não é uma decisão que permanece para a vida toda. Então pense, você que tomou essa decisão um dia, como foi essa decisão? Olha, gente, muitas pessoas, elas vêm à frente num apelo. Quando nós realizamos nossos encontros, os cultos e fazemos ali um apelo, as pessoas vêm à frente e elas não vêm tomando uma decisão de seguir a Jesus. Isso é muito triste. Muitas pessoas que vão à frente num apelo na igreja, elas não vêm tomando uma decisão de seguir o mestre. Isso acontece por uma falta de entendimento ou por um momento emocional no culto que se encaixa perfeitamente com uma crise emocional que essa pessoa está passando. Ou às vezes a pessoa está ali porque está indo atrás de uma bênção de Jesus e não de Jesus.
Então, meus amigos, muitos querem as bênçãos que Jesus pode oferecer, mas não querem necessariamente ser discípulos de Jesus. E havia uma grande multidão seguindo Jesus. E ele aproveitou essa grande oportunidade para trazer alguns fundamentos do que é ser um discípulo. É isso que a gente vê nesse texto. Jesus não estava preocupado necessariamente com a quantidade, mas primordialmente com a qualidade do que é ser um discípulo e de quem é o discípulo. Então, Jesus disse àquela grande multidão: olha, vocês querem ser meus discípulos? Vocês vêm atrás de mim ou de uma bênção que eu lhes dou? Vocês estão aqui por uma razão emocional e pessoal? É isso que Jesus estava dizendo para a multidão. E é impressionante, gente, como essa questão da fé envolve racionalidade e inteligência. O homem é um ser racional e emocional. Anote isso é importante para você entender. O ser humano, é um ser racional e emocional. Quando falamos de conversão, de uma decisão em se tornar discípulo, nós estamos falando que o ser humano, como um todo, razão e emoção, está envolvido nessa decisão. Compreende isso? Eu vou repetir mais uma vez para você compreender o que eu estou dizendo aqui. Quando nós falamos de conversão, de uma decisão em se tornar um discípulo, nós estamos falando que o ser humano como um todo, que envolve razão e emoção, está envolvido nessa decisão. E Jesus disse lá em João, capítulo 8, versículo 31, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Amigos, o que o texto está dizendo é que se você se tornou discípulo de Jesus, essa decisão é para a vida toda, é para sempre. É um comprometimento, é uma entrega, gente, é uma entrega total, absoluta, uma entrega completa, integral. Nós tomamos uma decisão de segui-lo e essa decisão tem que ser para sempre. E eu pergunto hoje para você, a quem você está seguindo? Hein? Veja só, se você não segue a Jesus, quem que você segue? Pensa aí. Reflita por alguns segundos. Se um dia você decidiu seguir a Jesus, você permanece hoje seguindo ao seu mestre? São perguntas que nós precisamos fazer. Alguém já disse o seguinte, né? Que o século XXI tem por característica a morte da permanência. É interessante, né? O século XXI tem por característica a morte da permanência. Ou seja, as pessoas não permanecem em nada hoje em dia. Não permanecem. A gente vê isso na própria igreja, pessoal. As pessoas não permanecem lá. E fica num tal de pula aqui, vai para lá, e agora muda de igreja, e diz que Deus falou, Deus está me mostrando que eu tenho que ir para outro lugar, que encerrou meu ciclo, tudo agora é encerrar ciclo, né? Encerrou meu ciclo aqui e tal, e fica nessa coisa, a gente não para em lugar nenhum, as pessoas não permanecem, essa é uma característica do século XXI. A morte da permanência, as pessoas não permanecem em nada. A superficialidade, a inconstância, a troca. Gente, a troca faz parte dessa geração. É impressionante. Como disse a Fernanda, não permanecem nas amizades, nos relacionamentos. É isso mesmo. É difícil a permanência, a gente vê hoje isso. É difícil a permanência num caminho. É difícil a permanência numa direção. Mas eu quero dizer para você nesta manhã que se você se considera um discípulo de Jesus e deseja crescer como um discípulo dele, você tem que permanecer.
Porque ele disse que aquele que permanece nas minhas palavras, esse é o meu discípulo, disse Jesus. Quem permanece nas palavras do Mestre é discípulo dele. Jesus disse isso porque já sabia que muitos iriam desistir no meio do caminho. Jesus sabia. Ele sabia que as pessoas se aproximavam dele por causa da bênção que ele podia oferecer. Jesus sabia que a multidão não estava ali com um coração decidido, total e inteiro em segui-lo. Jesus sabia. Jesus sabia. Então, queridos, Jesus está perguntando para nós hoje. A pergunta agora, o canhão volta para a gente. Para todos nós que estamos aqui nesta live. Jesus está perguntando, vocês querem mesmo vir atrás de mim? Vocês vão permanecer? Mas como é que nós podemos medir o verdadeiro discípulo de Jesus? Como é que a gente mede o verdadeiro discípulo de Jesus? O verdadeiro discípulo não é aquele que apenas tomou uma decisão de entregar a vida a Jesus e se batizou. Não, não é só isso, gente. Embora essas coisas são importantes, mas o verdadeiro discípulo, ele tem uma característica básica. Qual é a característica básica do verdadeiro discípulo? É a permanência na palavra e na obediência. Anote isso. Essa é a característica básica do verdadeiro discípulo. É a permanência na palavra e na obediência. Vocês mesmos falaram aqui, quando eu perguntei sobre as características de um discípulo de Jesus. Dentre tantas coisas boas que vocês escreveram, vocês mencionaram isso. Então, se você não é ainda discípulo de Jesus, escolha e decida ainda hoje ser um discípulo de Jesus. Então aqui está, meus amigos queridos, aqui está a primeira verdade que eu queria destacar nesse texto, sobre o crescimento, sobre o nosso crescimento espiritual. O crescimento espiritual começa com a decisão de sermos discípulos. E eu pergunto, você já é um discípulo de Jesus? Segundo, veja só, o crescimento espiritual depende do meu amor a Deus. Anote isso, por favor. O meu crescimento espiritual, o crescimento espiritual depende do meu amor a Deus. Jesus disse lá no versículo 26 do capítulo 14 do Evangelho de Lucas: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs, e até a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo, disse Jesus. Que forte isso, não é não? O que Jesus estava querendo dizer? Eu vou explicar para vocês. Jesus estava dizendo, aquele que não amar menos, mas amar menos em referência a quê? Ao amor a Deus. Deus tem que ser o nosso primeiro amor. Gente, Deus tem que ser o nosso primeiro amor. Deus tem que ter a direção primeira do nosso amor e admiração. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Isso que eu estou dizendo não é jargão religioso, não. É uma realidade. O primeiro lugar onde nós ofertamos o nosso amor é a Deus. Não é verdade? Mas por que Jesus está dizendo que nós devemos amar mais a Deus do que pai, do que mãe, do que mulher, do que marido, do que filhos, do que irmãos? Por que Jesus está dizendo isso? Olha, deixa eu explicar para vocês aqui, para vocês não interpretarem errado as Escrituras e aquilo que Jesus falou. Isso que Jesus disse não tem nada a ver com a desvalorização da família ou qualquer desculpa para que você os abandone. Porque eu tenho que amar mais a Deus do que do que os meus filhos, então eu vou abandonar os meus filhos porque eu tenho que amar a Deus. Não, isso não tem nada a ver com desvalorização da família. Jesus aqui não está desvalorizando isso.
Jesus não está desvalorizando os relacionamentos. O que Jesus está ensinando é outra coisa. O que é que Jesus está nos ensinando, queridos? Você só conseguirá amar aos seus se você conseguir amar a Deus. É isso que ele está dizendo. E é esse Deus que vai te potencializar e te capacitar a que você ame aos seus corretamente. Entendeu? Eu vou repetir o que é que Jesus está querendo dizer com isso, quando ele diz que nós devemos amar, quando ele faz a declaração, né? Que nós devemos amar mais a Deus do que pai, mãe, filhos, irmãos, irmãs. O que é que Jesus está querendo dizer com isso, gente? Que você só conseguirá amar aos seus se você conseguir amar a Deus. E é esse Deus que vai te potencializar e te capacitar para que você ame aos seus corretamente. Compreende? Jesus não está dizendo que você não deve amar as pessoas, não é isso. Principalmente sua família, não é isso. Mas ele está dizendo que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. E quando nós aprendemos a amar a Deus, Ele nos capacita, Ele nos unge, Ele nos abençoa para que possamos amar todos aqueles que estão próximos a nós. Porque ninguém, gente, guarde isso no seu coração, ninguém pode amar verdadeiramente se não conhece a Deus. Ninguém consegue amar de verdade se não conhece Deus. Uma pessoa não convertida, veja, uma pessoa não convertida não consegue, no sentido bíblico, tá? No sentido bíblico da palavra, amar verdadeiramente, amar sem distorções, amar da maneira como Deus quer que amemos. Uma pessoa que não entregou a vida a Jesus, que não conhece a Deus, não consegue, no sentido bíblico da palavra, amar de verdade. Um amor sem distorções. Não consegue amar da maneira como Deus deseja. É um amor distorcido. Portanto, gente, a base do amor, qual é? É amarmos primeiramente a Deus. É aí que começa o crescimento da vida espiritual. Primeiro nós tomamos a decisão de segui-lo. Primeiro nós tomamos a decisão, que nós falamos no primeiro aspecto, né? Tomamos a decisão de segui-lo, agora vamos aprender a amá-lo. E Jesus está nos dizendo aqui hoje, vocês querem aprender a amar as pessoas de verdade? Então aprendam primeiro a amar a Deus. Amar, gente, é abrir mão dos seus direitos. E às vezes, em nome de Deus e por Deus. Você está certo, cheio de direitos para reivindicar, e você abre mão por amor. E abrir mão dos nossos direitos não é fácil. Não é fácil, gente. Mas essa relação de amor se torna um grande testemunho ao mundo. Como disse Jesus, com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. João 13:35. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Que desafio, hein, gente? Que desafio. Que grande desafio para todos nós aqui, não é não? A maior pregação da igreja qual é, gente? A maior pregação da igreja é o amor. O amor é a maior pregação. A maior pregação que nós podemos fazer às pessoas é o amor. Por quê? Porque o amor fala por si só. O amor não precisa de palavras. O amor é o gesto, é a vida. Como disse meu amigo Mauro, que estava aqui, ele disse, o amor é o que o amor faz. O amor é o gesto, é a atitude, é a vida. O amor, gente, é você viver abrindo mão
muitas vezes, dos seus direitos em nome de Deus e por Deus. Não é pelo outro, porque pelo outro nós não abrimos mão, mas por Deus abrimos mão. E o texto, gente, o texto também diz que nós devemos amar mais a Deus do que a nossa própria vida. É isso que Jesus está dizendo. Porque no momento que nós amarmos mais a Ele, nós iremos aprender a amar a nós mesmos. A Bíblia diz que nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento, e amarmos ao nosso próximo como a nós mesmos. Observe o seguinte, queridos, que a capacidade de amar o outro e a mim mesmo está vinculada à minha capacidade de amar a Deus. E não é porque Deus é narcisista, não é porque Deus é um ciumentinho, não. Mas é porque na hora em que nós aprendemos a amar a Ele corretamente, nós aprenderemos dele a amar a nós mesmos e aos nossos irmãos. Entende isso? Compreende essa verdade? Então, se você quiser crescer, e essa é a nossa série, né, que nós conversamos durante 7 encontros, esse é o 8º encontro, né? Se nós quisermos crescer espiritualmente, se você quiser crescer espiritualmente, você precisa aprender que você tomou uma decisão que é para a vida toda, em primeiro lugar, e essa decisão envolve amor a Deus. E não adianta apenas cantarmos que amamos a Jesus, mas nós temos que viver este amor, tornar real os cânticos que nós cantamos. Se eu amo a Deus, ele se torna então a minha prioridade. Eu vou investir neste amor. E quando eu passo a amá-lo, aí eu entro na escola do amor, porque Deus é amor. Gente, os nossos problemas relacionais têm a ver com o nosso amor a Deus, sabia disso? Deixa eu dizer para você mais uma vez. Os nossos problemas relacionais, os problemas que nós temos com as pessoas, nossos relacionamentos, os problemas relacionais têm a ver com o nosso amor a Deus. Quando, por exemplo, você diz, olha, eu odeio aquela pessoa, mas eu amo muito a Deus, tem um grande equívoco. Está errado. Eu odeio aquela pessoa, mas a Deus eu amo demais. Está errado, gente. Tem um grande erro aí, um grande equívoco. Quando você está com problemas relacionais, é porque você ainda não tem completo em si mesmo a consciência e a vivência do amor de Deus. E é por isso que todos nós estamos aqui. Porque ainda nós estamos aprendendo a amar a Deus. Todos nós. Nós ainda não o amamos completamente. Nós ainda não o amamos perfeitamente. E é por isso que nós temos tantos problemas relacionais dentro de casa, no trabalho, com os amigos, no pequeno grupo, na igreja. Enfim, temos problemas em geral com as pessoas. Mas a hora que o amor de Deus for completo no nosso coração, nós passaremos a amar de uma maneira muito mais eficiente. E esse é o nosso alvo. Não é? Mas será que nós conseguiremos isso aqui nessa terra? Você pergunta, mas poxa, será que isso vai ser possível enquanto vivermos aqui nessa terra? Deixa eu dizer para você, não se preocupe com isso. Esse não é o nosso problema. O nosso problema, sabe qual é? É buscar, é caminhar, é ir em frente. Buscar o nosso alvo, que é fazer com que este amor de Deus seja completo na nossa vida, para que possamos amar completamente aqueles que estão ao nosso redor. Amém, gente? Anote aí, terceiro, anote mais um aspecto importante sobre esse crescimento espiritual. Então eu disse o primeiro, você que está chegando agora, né? O primeiro aspecto eu disse que o crescimento espiritual começa com a decisão de sermos discípulos.
Segundo, o que eu disse com vocês aqui é que o crescimento espiritual depende do meu amor a Deus. E terceiro, anote, por favor, o crescimento espiritual tem um preço. Coloque lá, o crescimento espiritual tem um preço, número 3. O chá ficou até gelado, gente. Era chá quente, está gelado. Vamos lá, o crescimento espiritual tem um preço. E qual é o preço? É a renúncia. É fácil renunciar? Não. Não é fácil renunciar. Jesus disse no versículo 27, Jesus disse, aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Mas Jesus já havia também dito antes, né? Lá em Lucas capítulo 9, versículo 23, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Jesus havia falado. Em outras palavras, o que é que Jesus estava dizendo? A decisão é sua. Se você quiser me seguir, tem que haver renúncia. É o que Jesus está dizendo. Tem que haver renúncia. Por isso que Jesus disse, no versículo 28 lá do texto aqui de Lucas 14, né? Jesus está dizendo assim, qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Ou seja, amigos, quando você decidiu se converter, você calculou o preço disso? Porque tem muita gente que calcula e diz que não quer essa fé, não quer esse compromisso e não quer esse Deus. Tem gente que faz isso, calcula e decide. O jovem rico, por exemplo, inclusive ele é um bom exemplo disso, né? O que ele disse? Olha, eu não quero, eu amo mais o meu dinheiro e a minha fortuna. Não foi isso que aconteceu com o jovem rico? Ele escolheu, ele decidiu. E tem muita gente dizendo com a vida, eu não quero. Eu não quero. Será que você tem dito isso com a sua vida, com as suas ações, suas práticas, suas atitudes? Será que você tem dito, eu não quero? Porque às vezes a gente não verbaliza, mas a nossa vida diz isso. Você tem que calcular o preço de ser discípulo. Nós temos que calcular, e é isso que Jesus está ensinando. Mas quem experimentou a Cristo, gente, por mais que tenha o direito legal de desistir dele, não consegue deixá-lo. Não consegue deixar este amor. A conversão, meus amigos, a conversão em ser um cristão envolve renúncia. Envolve renúncia. Quem não renuncia tudo por ele, não pode ser discípulo de Jesus. Quando Jesus voltar, veja, quando Jesus voltar, ele não vai perguntar para você se você foi o apelo na sua igreja. Você foi lá na frente, no apelo que o pastor fez? Ele não vai perguntar isso. Jesus também não vai perguntar se você se batizou. Não vai perguntar. Jesus também não vai perguntar se você se tornou membro de uma igreja. Não, mas ele fará outras perguntas. Jesus fará outras perguntas. Ele fará a seguinte pergunta: você permaneceu? Você foi capaz de renunciar tudo? Você amou mais a mim do que a si mesmo e todas as outras coisas? São perguntas que nós teremos que responder. E, gente, renúncia tem a ver com pagar o preço. Renúncia é pagar o preço. Muitas vezes nós teremos que renunciar o dinheiro ilícito que estão nos oferecendo. Teremos que abrir mão de adquirir conforto pessoal por amor a Jesus. Teremos que abrir mão de um cargo, de uma posição social, por não compactuar com os valores que estão sendo ensinados, que vão contra os princípios da palavra de Deus. Abrir mão de certos relacionamentos destrutivos por causa de Jesus. Entende? Abrir mão de alguma coisa
que pode servir de uma desgraça para a nossa vida. Isso é pagar o preço, gente. Isso é pagar o preço, amigos. É fácil isso? Não é. Se você escolheu ser discípulo de Jesus, saiba que Ele pode te pedir a qualquer momento uma dessas coisas mencionadas. De repente Ele já está falando com você. Nessa live Ele já está... O Espírito Santo de Deus está cutucando você. Está falando com você. Em alguma área que hoje você precisa abrir mão. Pagar o preço, renunciar. Hoje em dia, as pessoas mudaram a ordem das coisas. Não é verdade? Logo, sabe o que aquelas pessoas dizem, em outras palavras? Elas dizem, ó, Senhor, me segue, tá? As decisões que eu tomar, o caminho que eu escolher, o Senhor que vem atrás de mim, me abençoando ou até corrigindo, mas o Senhor que vem atrás. Está errado. Nós não podemos inverter a ordem das coisas, amigos. Pois nós somos discípulos e Ele é o mestre, Ele é o Senhor. É o contrário. Nós que temos que segui-lo. Nós o seguimos e Ele dá a direção. É o Senhor que dá a direção, gente. Nós andamos atrás dEle. E não é Ele que anda atrás de nós. Ele é o Senhor absoluto e total da nossa vida. E por último, gente. Vamos por último aqui? Número 4. Anote aí. O crescimento espiritual envolve uma cruz. Anote aí. O crescimento espiritual envolve uma cruz. Esse é o último aspecto que eu quero destacar com vocês para a gente orar aqui, daqui a uns minutinhos. Veja, Jesus fala pela segunda vez que nós temos uma cruz para carregar. Observe uma coisa, não é a cruz, mas é uma cruz. Porque a cruz de Jesus foi dele. Ele carregou e se entregou por ela. Jesus disse, Lucas capítulo 9, versículo 23, se alguém quiser vir após mim, tome diariamente a sua cruz. Não foi isso que Jesus disse? Se alguém quiser vir após mim, tome diariamente a sua cruz. Ou seja, não é a cruz dele. E agora, no versículo 27 do capítulo 14, Jesus volta a repetir. E ele diz, e aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Muitos já imaginam que carregar uma cruz tem a ver com algumas pessoas, né? Alguns relacionamentos. Ah, Ronaldo, você não sabe, eu carrego uma cruz em casa. Meu marido é uma cruz na minha vida. Não é isso? Às vezes as pessoas falam isso, né? Eu tenho que carregar uma cruz. Qual é a sua cruz? Ah, é o meu marido. Ah, é a minha esposa. Ah, é a minha sogra. A minha sogra é minha cruz. Não é? Meus amigos. Quem nunca falou uma coisa dessa, hein? Fala a verdade. Vamos lá, vocês estão dando risada. O Mauro, a Cláudia, né? A Cláudia Tene, olha lá, a Sandra Pacheco, a Fernanda Santos, a Ilceia, todo mundo. Ó, pensou, a Karina disse, eu pensei nisso. Não, eu pensei na hora. Então, quando a gente fala de carregar a cruz, a gente já imagina, né? Tem a ver com fulano, com ciclano. Tem que carregar essa cruz na minha vida. Não, mas não é isso, não. Não é isso. Por mais pesadas que as pessoas sejam, elas não são necessariamente a cruz. Aqui Jesus está nos ensinando que carregar uma cruz significa que o caminho que nós escolhemos não é fácil. É um caminho que tem lutas, que tem batalhas. Isso é carregar a cruz. O que é carregar a cruz? O que significa? Gente, significa que o caminho que nós escolhemos não é fácil. É um caminho que tem lutas, dificuldades, crises, problemas, batalhas. É isso. É por isso que nós rejeitamos e abominamos um evangelho que é ensinado por aí, que diz o seguinte, olha, venha para a minha igreja e pare de sofrer.
Isso não existe, gente. Essa nunca foi a pregação do Evangelho de Jesus. Ó, vem para a minha igreja e para de sofrer. Isso não existe. Jesus disse que no mundo teremos aflições, né? Jesus, até pelo contrário, Jesus disse que aquele que me segue vai levar uma cruz, Jesus disse. Vai entrar por caminhos difíceis. Vai sofrer provações. Essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a mensagem de Jesus. Olha, se você me seguir, Jesus está dizendo, você vai levar uma cruz, você vai entrar por caminhos complicados, difíceis, você vai sofrer sim provações. Gente, a vida com Jesus, meus amigos, por vezes é difícil. Por que é difícil? Porque é uma vida de renúncia. E renunciar é fácil, gente? Não é fácil. Vamos pensar aqui entre nós, seja muito sincero comigo, vamos lá. É fácil renunciar à tentação de um prazer carnal? É fácil. É fácil renunciar a tanto dinheiro à sua frente? É fácil. A gente critica os outros que cometem erros nessas áreas, mas eu pergunto para você e para mim. É fácil? De repente a única diferença da gente para outras pessoas é que a gente não teve a possibilidade. Entendeu? Não apareceu na nossa frente. Então a gente tem que tomar um certo cuidado para não criticar as falhas dos outros, os erros dos outros, porque às vezes a diferença é essa, é porque não surgiu a oportunidade para você, por isso que você não errou. Entendeu? Então, gente, é fácil renunciar uma posição de status numa grande empresa por causa de Jesus? Então nada disso é fácil, gente. Nada disso é fácil. Por isso que nós precisamos tomar a nossa cruz. E o caminho qual é? É a renúncia. As lutas virão? Sim. Dificuldades, problemas. O Evangelho não é uma trilha fácil, gente. Não é uma trilha fácil. Quantas pessoas entraram na igreja e na hora da dificuldade abandonaram a fé e não houve permanência no discipulado? Na verdade, esses nunca entenderam o que é ser um discípulo de Jesus. Nunca. A vida cristã, gente, não é fácil e requer de nós a disposição de lutar. E a nossa luta, como diz a palavra, não é contra pessoas. A nossa luta é contra as astutas ciladas do diabo. A nossa luta, meus amigos, é contra as hostes e toda a hierarquia do inferno. Nós temos uma luta espiritual muito grave. É isso que significa tomar a cruz. Por isso a Bíblia fala de vigiar. O que é vigiar? Vigiar é estar alerta o tempo todo e todo o tempo. Nós precisamos vigiar o tempo todo porque o tempo todo nós somos tentados. E o inimigo quer realmente nos derrubar, nos destruir. Como diz a palavra, ele brama como leão, buscando a quem possa tragar. Ele quer roubar, matar e destruir. Mas graças a Deus que nós temos ao nosso lado o leão de Judá. E ai de nós se não fosse o leão de Judá que devora todos os leões que entram nas nossas covas, como entraram nas covas de Daniel, mas foram vencidos porque lá dentro estava o leão de Judá. A vida cristã, gente, não é fácil. Se você está procurando um caminho fácil, sente e faça o cálculo. Sente para calcular a sua torre e veja quanto custa ser um cristão. E você pode tomar a decisão de desistir, como muitos fazem, desistem. Mas muitos outros não desistiram. E que você possa estar entre aqueles que não desistem, mas permanecem. Infelizmente, gente, hoje em dia, as nossas igrejas estão cheias de gente. É verdade. Mas com poucos discípulos. Cheia de gente, mas com poucos discípulos.
Muitos hoje vão atrás de igrejas, de culto especial, de encontro da fogueira, da oração milagrosa. Vão atrás dessas coisas. Meu irmão e minha irmã, cresça e vá atrás de Jesus. Para com isso. Atrás do fulano porque faz o milagre, atrás do ciclano porque tem oração poderosa, atrás do pastor da igreja do fulano de tal que tem uma palavra que é a última revelação. Para com isso. Vê se cresce e vá atrás de Jesus. Vá atrás de Jesus, porque só Jesus vai suprir todas as suas necessidades. Nenhum pastor, nenhuma igreja vai suprir as suas carências, sabia disso? Nenhum pastor, nenhuma igreja vai suprir as suas necessidades, você sabia disso? Porque só Jesus pode suprir. Por isso que você precisa ter um encontro real com Ele, porque é Ele que vai preencher, é Ele que vai suprir as suas carências e as suas necessidades. É Jesus que nos sacia, é Jesus que nos alimenta, é Jesus que nos fortifica, meus amigos. É Jesus que nos ensina a amar e que supre todas as nossas necessidades. Por isso que Pedro disse: para quem iremos nós? É só o Senhor quem tem palavras de vida eterna. Por isso que nós temos que caminhar atrás de Jesus. Não é pedir para Ele ficar atrás da gente, não, nós ficamos. Caminhar atrás, porque Ele é o autor e o consumador da nossa fé e tem vida abundante para oferecer e para dar a mim e a você. Eu encerro aqui para nós orarmos. Eu quero perguntar para você: você já é um discípulo de Jesus? Se você já é um discípulo, pergunto: você deseja continuar sendo? Ou você vai desistir? Porque ser discípulo envolve renúncia. Então, ore hoje, ore reafirmando sua condição de discípulo e o desejo que você tem de crescer como discípulo. E que seja assim. Eu quero orar com você e por você. Pai, diante de tudo isso que nós acabamos de ouvir, desta live, que o Senhor fale mesmo ao nosso coração e ao escutarmos estas verdades, nós enxergamos a nossa fragilidade, a nossa pequenez. Ah, Senhor, como estamos distantes destas verdades e queremos e precisamos melhorar e precisamos crescer, porque esse é o nosso objetivo nesta série, crescer. Nós queremos crescer na vida espiritual. Pai, ajuda-nos. Ajuda-nos nesta manhã. Coloca em nós, Senhor, algo novo, uma sede, uma fome por Ti, Senhor, da Tua palavra, da comunhão com o Senhor. Oh, Pai, em nome de Jesus, nós vimos hoje que o crescimento espiritual começa com a decisão de sermos discípulos, e hoje nós demos este passo. Nós tomamos essa decisão de sermos discípulos do Senhor. Nós vimos hoje, Pai, que o crescimento espiritual depende do nosso amor, do meu amor a Deus. Pai, coloca este amor no meu coração, no coração dos meus irmãos, para que possamos amar ao Senhor em primeiro lugar e amar aquilo que o Senhor ama também, que são as pessoas, amar as pessoas. Oh, Pai, nós vimos também que o crescimento espiritual tem um preço, e o preço é a renúncia. Como é difícil, Senhor, muitas vezes renunciarmos tantas coisas que são colocadas à nossa frente, mas eu peço ao Senhor que nos ajude, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos dê um espírito excelente para aprendermos a renunciar tantas coisas que são colocadas à nossa frente. Oh, Pai amado, ajuda-nos. E nós aprendemos hoje que o crescimento espiritual envolve uma cruz. Oh, Senhor amado, nós queremos andar conforme aquilo que o Senhor deseja. Nós queremos andar conforme a Tua palavra. Nós sabemos que carregar uma cruz significa que o caminho que nós escolhemos não é um caminho fácil, não é um caminho simples, é um caminho que tem lutas, tem crises, tem aflições, tem batalhas.
mas o Senhor prometeu estar conosco todos os dias. Nós vamos enfrentar lutas, vamos. Enfrentar crises, sim, também iremos enfrentar. Mas nós não iremos desistir, porque o Senhor se faz presente, o Senhor é conosco, o Senhor é por nós. E se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Ô Senhor, ajuda-nos a entendermos estas verdades tão simples, porém profundas da Tua palavra. É isso que nós queremos, Pai. É isso que nós desejamos. Dá-nos este espírito excelente, que possamos crescer, que possamos vencer degraus, Pai, nesta caminhada contigo. Nós queremos subir e não descer. Nós queremos cada dia mais crescer. É de glória em glória, é passo a passo. Assim vai ser. E o Senhor vai nos capacitando, porque aquele que em nós começou a boa obra vai aperfeiçoar e está aperfeiçoando e vai continuar a aperfeiçoar até a volta de Cristo Jesus. É assim que cremos e recebemos esta palavra. Dá-nos uma semana boa, uma semana de vitória na Tua presença, Pai. Guarda-nos, livra-nos do mal e abençoa-nos, Pai. Abençoa a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, os negócios, o trabalho, Senhor, os relacionamentos, a igreja. Abençoa, Senhor. Que a Tua mão esteja presente em todos os momentos da nossa vida, nos guiando e dirigindo a nossa vida. Esta é a minha oração, que me uno aqui aos meus irmãos em concordância, crendo que, orando, Senhor, segundo a Tua vontade, e é a Tua vontade nos abençoar, receberemos esta bênção sobre a nossa vida. É a bênção do Senhor que enriquece e não traz desgosto, não acrescenta dores. Louvado seja o Teu nome, em nome de Jesus. Amém.